Hoje eu vou falar sobre algumas coisas também bem interessantes, principalmente sobre seleção de exercícios e a questão de treinar até a falha ou não para o esporte. Tem uma galera aí que trabalha com esporte e será que treinar até a falha é interessante? Antes de falar da seleção de exercícios, qual exercício selecionar quando a gente fala de desempenho esportivo? Quando eu falo de desempenho esportivo, falando do esporte de uma maneira geral, esportes que envolvem sprints, esportes que envolvam saltos, principalmente. Eu não estou falando do esporte como powerlifting, porque o esporte como powerlifting é óbvio que a força é o mais importante, né? Mas para outros esportes, a força ela tem um papel importante, mas é coadjuvante. Ela serve para dar um suporte para o atleta dentro da preparação física. Existem outras coisas importantes também a serem feitas, mas a força, sem dúvida nenhuma, tem a sua importância. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é um slide que eu coloco em uma das minhas aulas de um artigo clássico do Archibald Vivian Hill. Só vocês terem uma ideia, esse artigo é de 1938. Uma curiosidade, né, sobre o Hill. Ele foi vencedor, se eu não me engano, em 1922, Nobel em Medicina. Então é um cara, foi muito importante, né? E ele propôs essa curva aí, uma curva de força e velocidade, né? No eixo Y a gente tem aqui a produção de força e no eixo X a velocidade. Aqui seria um terceiro eixo, vamos dizer assim. Esse terceiro eixo seria a combinação da força e velocidade, que seria a potência. Então, se a gente for parar a pensar, essa aqui seria uma zona de potência ótima, porque é a zona que mais se afasta desse ponto aqui. Então, é uma combinação ótima de força e velocidade. Então, a primeira coisa que eu mostro aqui para vocês é que para produzir o máximo de potência, a gente não pode ter o máximo de força, porque com uma força muito alta a velocidade é baixa e a potência também é baixa, como vocês podem observar aqui. Uma velocidade muito alta também, com uma sobrecarga baixa, ou com uma força, né, ou melhor, uma força baixa, a potência também é muito baixa. Então, uma combinação ótima de força e velocidade que vai gerar uma potência ótima. Esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, mostrando esse artigo clássico aí da curva força-velocidade. Aí eu montei esse slide aí com base nessa curva força e velocidade e coloquei os principais exercícios, né, os principais meios em cada posição dessa curva. Cada exercício ele tem uma posição específica nessa curva. Como eu mostrei para vocês no slide anterior, se a gente observar aqui é a força máxima. Quais são os exercícios de desenvolvimento de força máxima? Eu coloquei aqui um levantamento terra, mas um agachamento entraria muito bem aqui, um supino entraria muito bem aqui, um desenvolvimento, né, com cargas altas, eu estou falando, em cima de repetições máximas, entraria muito bem aqui também. E qual seria o outro extremo da curva, que seria a velocidade? Não seria nem um exercício de levantamento de peso, seria uma corrida, por exemplo, sprint. Isso estou falando assim, o máximo de velocidade. Como eu sempre falo, qualquer atividade física, qualquer movimento, ele tem um grau de força envolvido. Então, uma corrida, existe um grau de força envolvido, um grau muito baixo de força, por isso que a velocidade é muito alta. E os outros exercícios, eles se posicionam, né, em diferentes locais da curva força-velocidade. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Exercícios de levantamento olímpico, como o clean, jerk, snatch e os seus derivados, né, as suas variações em power, variações em força, por exemplo, o power snatch, o muscle snatch, o power clean, o muscle clean, de uma forma geral, esses exercícios se encontram aqui. Como eu falei, levantamento terra, supino, agachamento mais desenvolvimento de força. Nesse local aqui, alguns autores chamam de strength speed, ou seja, é força, mas já com componente de velocidade, mas predomina a força. Aqui, por exemplo, na zona que eu falei de potência, seria uma combinação ótima. Alguns exercícios como agachamento sendo feito com bastante velocidade, o supino sendo feito com bastante velocidade, com cargas submáximas, em torno de 30% a 50% de uma repetição máxima, e fazendo o máximo de velocidade, esses exercícios se encontram aqui. Um pouquinho mais abaixo, a gente vê exercícios como arremesso de medicine ball ou exercícios de salto, né, pliometria, exercícios pliométricos, eles se encontram aqui. Alguns autores chamam isso de speed strength, ou seja, tem um componente de força, mas o maior componente é de velocidade. Tanto é que, na maioria dos casos, a pliometria se faz só com peso corporal. Dá para colocar sobrecarga na pliometria? Dá. Para indivíduos mais avançados, dá. Mas na maioria dos casos,
o trabalho pliométrico é só com peso corporal. E exercício de arremesso, como eu falei lá no outro extremo, na curva força-velocidade, uma corrida, né? Só um exemplo. Então aqui, o que eu queria falar desse slide? Alguns autores, e eu até comentei isso na live que eu fiz com o Diego, no Instagram da Lima Instramentos, a gente vai até disponibilizar no YouTube, ela já não está mais disponível, porque foi ontem, já passaram 24 horas, mas para o pessoal até fazer uma divulgação aqui, o pessoal que não está no grupo do Telegram da Lima Treinamentos, entra lá no perfil, né, da Lima Treinamentos no Instagram, @Lima Treinamentos, e na bio, lá no perfil, tem um link lá que vai te jogar direto para o nosso grupo no Telegram. Então, para quem não tem Telegram, pessoal, vale muito a pena baixar. É mais ou menos no WhatsApp, só que não tem limite de pessoas no grupo. O WhatsApp só dá para botar 250 pessoas, o Telegram não tem limite. Então baixem o Telegram, o vídeo você pode botar o tamanho que você quiser, o WhatsApp limita acho que 1 minuto e 30 e poucos segundos, sei lá, se você for gravar. Então tem muitas coisas legais, a gente está jogando artigo pra caramba. E a live que eu fiz com o Diego ontem, a gente vai colocar no YouTube e vai colocar o link lá. Mas a live de hoje que eu estou fazendo, ela complementa bem a live de ontem. Ontem a gente comentou sobre diversas questões, inclusive alguns autores que defendem a não periodização. Deixa eu botar aqui para mim, depois eu volto para lá. Alguns autores que defendem não periodizar, falam que periodizar seria um conceito ultrapassado. É bom que agora eu consigo olhar a tela também se alguém falar alguma coisa, eu estava olhando o meu computador. E esses autores, eles falam que o trabalho deve ser sempre em cima da zona de potência ótima. Então os caras não fazem periodização, não periodizam força e aí trabalham sempre com a mesma sobrecarga, fazendo o máximo de velocidade. E aí uma crítica que eu faço a isso, né, eu até comentei lá na live, que isso é interessante, vai dar resultado? Vai dar resultado. O problema é que o indivíduo vai se adaptar a esse tipo de trabalho. É por isso que o trabalho de força, sempre de força, e outras zonas é extremamente interessante. Essas zonas aqui, eu diria que são as zonas onde o atleta de qualquer modalidade se beneficiaria mais. Alguns em determinado ponto, outras modalidades em outro ponto, mas de uma forma geral, os atletas se beneficiam do trabalho nessa zona. Eles precisam trabalhar força com velocidade. E fazer uma variação, né, dos trabalhos de potência, vamos chamar assim, vamos resumir e chamar tudo de potência. E aqui, uma outra forma, inclusive, né, de chamar isso daqui, lembra que eu falei que é speed strength, potência ou strength speed? Uma outra forma é chamar de tudo de potência com baixas intensidades, com moderadas intensidades e com altas intensidades. E para um atleta de alto rendimento, principalmente para um cara que é avançado, você transitar nessas zonas aqui é muito importante, né? Porque ele não vai se adaptar. Ficar trabalhando sempre na zona ótima de potência, o indivíduo vai se adaptar. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto bastante importante também, inclusive foi falado por mim na live de ontem, um trabalho básico de força, ou seja, ter uma base de força, é muito mais interessante para ter um trabalho mais efetivo de potência. Então, indivíduos mais fortes, eles conseguem ter mais benefícios do trabalho de potência. Por isso que o trabalho para um esporte, né, para um atleta de alto rendimento, deve ser focado em potência, mas o suporte de força, ele deve sempre continuar, paralelamente, com menos ênfase, mas sempre continuar. Esse é o primeiro raciocínio. Um outro raciocínio, inclusive é sempre uma grande dúvida, né, que eu até sempre falo, o pessoal que estuda sistemas complexos, comenta, falam que existe estabelecer uma relação entre desempenho de algum exercício, por exemplo, força no agachamento e o desempenho esportivo, acaba sendo muito limitado. E de fato é. Por quê? Porque o desempenho esportivo é um fenômeno complexo. E se é um fenômeno complexo, é uma análise fria e limitada, observando apenas um aspecto, acaba sendo limitado. Então, vou mostrar aqui para vocês um outro slide, inclusive a imagem de um post que eu escrevi recentemente, recomendo que vocês leiam. Isso aqui seria o que interfere no desempenho esportivo. Então, é uma interação complexa desses componentes, que vai determinar o desempenho esportivo. Muitos profissionais, eles acabam supervalorizando a importância de um exercício especificamente, né? Eu botei aqui um exemplo, levantamento olímpico. O levantamento olímpico é só um dos meios, né, e é só um dos aspectos que se usa na preparação física. A preparação física tem outros aspectos além da preparação de força. Mas outras coisas são extremamente importantes, porque por mais que você faça uma boa preparação de força, né, um trabalho bem priorizado, uma técnica bem ajustada, dieta também super ajustada para o nutricionista, a tática, a técnica, e aí na competição, como é que se fala na linguagem da luta, o cara amarelou, né? Não adianta, nada adianta. Então, um fator psicológico também
é muito importante. Então esse é um aspecto importante. Existe uma importância da força no desempenho esportivo, mas é claro que ela é só um dos fatores dentro de diversos outros aspectos, e é isso que é a programação, né? A preparação física e a periodização de uma forma geral. Falamos de meios, né? Resumindo para o pessoal que chegou agora, falei que é importante transitar em todas as zonas, principalmente de produção de potência. A zona de potência com cargas altas, com cargas moderadas e com cargas baixas, principalmente para um atleta que é treinado, para que ele não se adapte àquele trabalho sendo realizado, né, sempre com a mesma intensidade. Então a tendência, a gente sabe, né, a tendência de trabalhar com a mesma carga é que o indivíduo se adapte àquela sobrecarga e não tenha tantos resultados futuramente. Por isso que é importante transitar aquelas 3 zonas que eu acabei de mostrar para vocês. Uma outra pergunta muito comum, né, quando a gente fala de desempenho esportivo, está falando de utilizar a base de força, ou seja, o treinamento de força para a preparação física para o esporte, né, esporte de alto rendimento. Será que é necessário ou importante treinar até a falha? Eu vejo alguns autores, né, falando que treinar até a falha ou não, que os estudos mostram, e isso é verdade, que não tem diferença. O problema é que os estudos, eles analisam pessoas, vamos dizer assim, comuns, né, não atletas, no máximo indivíduos, como é chamado na literatura, indivíduos recreacionalmente treinados. Que nem um artigo que eu vou mostrar para vocês já. Indivíduos relativamente fracos, eu diria, com 2 a 5 anos de treinamento, mas não muito forte, muito longe de serem atletas de alto rendimento. Por isso que esses estudos mostram, isso de uma maneira geral, que não tem diferença treinar até a falha ou não. Mas eu posso dizer para vocês aqui, a minha visão, lógico que não existe sempre uma verdade, mostrar minha visão e vou fundamentar minha visão, que treinar até a falha para o esporte de alto rendimento é extremamente contraproducente. E já eu explico por quê. Mas antes eu gostaria de mostrar esse slide aqui para vocês, que o treinamento até a falha, ele veio de onde, essa criança treinar até a falha? Basicamente do bodybuilding. Apesar de alguns estudos hoje mostrarem que não é necessário treinar até a falha para ter adaptações de hipertrofia, treinar até a falha dá resultado, a gente sabe disso. O fato de não ser necessário treinar até a falha não quer dizer que treinar até a falha não dê resultado. Pelo contrário, dá muito resultado, sim. E alguns estudos mostram, inclusive, que treinar até a falha acaba sendo até superior, acaba sendo até melhor. Principalmente se as intensidades forem baixas, parece ser necessário treinar até a falha. Intensidades altas parece não ser tão necessário, mas em alguns momentos, né, principalmente se o cara for muito treinado, treinar até a falha pode ser interessante. Então isso acabou surgindo muito do bodybuilding, mas será que isso para o esporte seria interessante, treinar até a falha? Eu trouxe aqui para vocês um estudo, né, que foi aceito no meio de 2019, mas ainda não foi publicado, né, então está ahead of print. Aqui foram os exercícios que foram feitos em 2 dias diferentes. Então, um dia supino, o voador com halteres, o chest press seria o supino na máquina, bíceps, remada, por aí vai. No outro dia puxada, crucifixo, entre outros exercícios, tá? Agachamento, deadlift. Quem quiser dar um print ou então me solicita inbox o artigo que eu mando para vocês. Mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que 2 grupos, foram 18 indivíduos divididos em 2 grupos, né? Ou seja, 9 para cada grupo. Um grupo fez 4 de 10 indo até a falha e outro grupo fez 8 de 5. Como a intensidade foi a mesma, ou seja, 75% de uma repetição máxima, o volume foi equalizado. E para quem estuda força, sabe que ter o volume equalizado é bastante importante. Parece que é uma das variáveis mais importantes para o resultado é o volume. Então, ter o volume equalizado é importante para fazer esse tipo de estudo. Então, como vocês podem observar, basicamente o que mudou foi o número de séries e o número de repetições, certo? Então, aqui foram 4 de 10, aqui 8 de 5. 8 de 5 dá 40, 4 de 10 também dá 40. Se a sobrecarga for a mesma, ou seja, 75% de uma repetição máxima, o volume total, né, o volume load, é o mesmo, né? Eu não gosto de chamar muito de volume load, que é a tradução um pouco estranha. Eu prefiro chamar de carga externa. A carga externa acaba sendo a mesma. Então, a intensidade foi a mesma, o número de repetições mudou, né? Um grupo fez 10, outro grupo fez 5. Vezes na semana, os 2 treinaram 2 vezes na semana. Número de exercícios, 9, os 2. Exercícios para o grupamento muscular, 3 também, os 2 grupos. Aí as séries, lembra que mudou? Um grupo fez 4 séries de 10, outro fez 8 de 5. Lembram disso? Então...
Número total de séries por quilômetro muscular 12,24, já que aqui foi o dobro, né? E por aí vai. Mas as informações mais importantes foram essas aqui, que o volume foi equalizado e o que mudou foi o número de séries e repetições. Resultados, pessoal. Olha que interessante esse artigo. Os resultados, que interessante, galera. Esse estudo aqui, ele avaliou força, hipertrofia e potência. Esse resultado aqui eu vou mostrar só de onda, mas acho que nem é necessário, né? Aqui mediu circunferência do braço, circunferência da coxa. Galera, estudo científico hoje, com vários recursos, de colocar circunferência, fita métrica, é sacanagem, né? Não teve resultado nenhum. O estudo foi de 6 semanas, eu vou até desprezar esse resultado aqui. Beleza? Vou desprezar. Mas fita métrica tem uma grande validade externa, ou seja, os indivíduos usam muito isso na realidade deles, academia, beleza, mas para um estudo científico não é interessante, tem pouca validade interna, beleza? Então eu vou pular esse desfecho aqui, circunferência eu vou pular. Vamos lá, esse estudo avaliou também espessura muscular, vamos chamar assim de hipertrofia, né? Mas seria espessura o termo mais técnico, avaliando vasto medial, flexores de cotovelo e deltoide anterior. Só para vocês se organizarem aí, se situarem, o que é branco, né, o quadradinho branco, é treinar até a falha. Então seria resistance training to failure, ou seja, resistance training até a falha, treinamento de força até a falha. E aqui seria não até a falha, tá? Então seria o treinamento de força não indo até a falha. Aqui indo até a falha, aqui não indo até a falha. Então vocês podem observar aqui que o branco aqui, né, que é indo até a falha, foi mais interessante para aumentar a espessura do vasto medial. Para flexores de cotovelo, mesma coisa. Ir até a falha foi mais interessante. Para deltoide anterior parece que indo até a falha ou não deu resultado, né? Mas para coxa e para flexores de cotovelo, ir até a falha parece ser importante. Então a gente vai encontrar isso, né? No geral, na literatura, a gente vê isso daí. Ou que ir até a falha é melhor para hipertrofia, ou que não tem diferença significativa se o volume for equalizado e as cargas forem altas, as intensidades forem altas. Se as intensidades forem baixas, não tem jeito, galera, tem que ir até a falha. Vamos para outro desfecho. Aqui é o desfecho mais comum que a gente vê na literatura e eu não quis sobrecarregar a live de artigos, né? Não é essa a ideia. Então eu botei só esse artigo mesmo, mas isso aqui acaba resumindo os desfechos da literatura. Parece que não, isso para o supino e para o agachamento, não ir até a falha ou ir até a falha e não ir até a falha não faz diferença. Ir até a falha e não ir até a falha não faz diferença para a força. Mas como eu falei para vocês, isso aqui são indivíduos recreacionalmente treinados, como a literatura fala, seja lá o que isso queira dizer, né? Ou seja, recreacionalmente treinados. São indivíduos que praticam força sem fins competitivos. Praticam treinamento de força sem fins competitivos. Então, indivíduos que praticam lá de 2 a 5 anos nesse estudo aí. Só que assim, carga máxima do supino dos caras 70, 80 quilos, que não é muito, é lógico que não é pouco, mas não é muito. A maioria que é treinadinha levanta bem mais do que isso, principalmente se for atleta de alto rendimento, né? Então parece que para força não fez diferença, mas lembrando, esses caras não são atletas de alto rendimento. Agora a potência, olha só que interessante, para potência, não ir até a falha foi melhor do que ir até a falha. Não ir até a falha foi melhor do que ir até a falha. Por que isso? Eu vou explicar já isso daí, tá? Vou explicar já no último slide. Agora vamos ver. O que os caras, né, da força mesmo, os atletas mesmo de alto rendimento pensam em relação a essa questão de ir até a falha ou não? Esse cara aqui faleceu há pouco tempo, né? O Dr. Fred Hatfield, chamado de Dr. Squat, um cara que tinha marcas bem altas, né, no agachamento. Ele fala que sucesso gera sucesso e falha gera falha. Então ele defende que se o indivíduo treina até a falha na hora da competição, acontece uma série de reações psicofisiológicas, né, que a tendência é ele fazer um movimento agarrado e ter dificuldade de realizar um movimento completo na competição. Um outro powerlifter, né, Terry Todd fala, treinar até a falha é treinar para falhar. Então eu estou até fazendo um estudo, né, com o Belmiro. Muitos de vocês até sabem, deixa eu botar aqui a câmera para mim. Muitos de vocês até sabem, a gente fez uma coleta de dados com powerlifters profissionais e para saber como é que era a prática dos caras de treinamento, né? Será que os caras treinam até a falha? Será que eles não treinam até a falha? A gente já terminou a coleta, a gente está na fase de análise de dados, mas pelo que eu vi lá, a maioria dos atletas não treinam até a falha. Eu diria que, pelo que eu vi, de 80% a 90%
não treina até a falha. Agora, só para concluir, esse aqui eu acho que é o meu último slide. Por que não treinar até a falha para desenvolver força e suas manifestações para atletas de alto rendimento? Por que não treinar até a falha? Primeiro, não treinar até a falha é mais seguro. Eu não estou falando que treinar até a falha o cara vai se machucar. Seria leviano afirmar isso. Mas olha a lógica, olha o raciocínio lógico construído. Se o cara treinar até a falha, as últimas repetições tendem a ter uma certa compensação. Eu estou falando falha, não estou falando de falha técnica, esse é um outro conceito, né? Estou falando de falha muscular, concêntrica. As últimas repetições tendem a ter uma defasagem na técnica, um problema na técnica. E a técnica ruim aumenta as chances de lesionar um atleta. Não estou falando que vai se lesionar, mas aumenta as chances de lesionar. Agora imagina lesionar um atleta de alto rendimento que vale milhões. Olha a cagada que você fez. Primeiro, outra questão, aprimoramento técnico. Quando você não treina até a falha, a questão técnica fica muito mais ajustada e para desenvolver força, a técnica ajustada é fundamental. Terceiro raciocínio, permite realizar maiores volumes com mais velocidade. E esse terceiro motivo é o que explica o desfecho naquele artigo. Lembra que o artigo encontrou que para potência é melhor não ir até a falha? Justamente por causa disso. Se não vai até a falha, você consegue fazer mais repetições com velocidade. E a potência é justamente isso, produzir força com velocidade. E como eu falei lá no início também, é essa manifestação de força que deve ser predominantemente treinada para os atletas de alto rendimento. A força rápida, vamos chamar de potência, né? Apesar de não ser a mesma coisa, vamos chamar de potência. O atleta de alto rendimento, dentro das manifestações de força, mais importante para ele é a força rápida. Não que ele não faça uma base de força máxima, deve ter também, mas o mais importante para ele é a força rápida. Por quê? Porque o que determina o resultado esportivo é a capacidade de produzir força e velocidade. Diferentes níveis de força, mas força em velocidade.